Muito bem, então, como eu estava dizendo, Apocalipse 13 fala de duas bestas, né? Semana passada nós identificamos a primeira besta, que é a besta que emerge ou sai do mar, né? E hoje nós vamos identificar a segunda besta de Apocalipse 13, que é a besta que sai da terra, né? Que emerge da terra. Quem é essa besta e qual o papel dela nos últimos acontecimentos da história dessa terra? Vocês vão ver que ela vai ter um papel fundamental, tá? E ela está intimamente ligada à primeira besta, tá? Então, eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês aí. Nós vamos ler todos os versos, não são muitos, vai do 11 até o 18. E aí depois nós vamos acompanhando aqui o slide, né? Deixa eu abrir logo aqui. Bem, então esse é o estudo bíblico, nosso estudo bíblico sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós já passamos por Daniel, agora estamos em Apocalipse. E hoje nós vamos estudar Apocalipse 13, uma besta que sobe da terra, tá? Ok. Então, já minha Bíblia já estava aberta aqui em Apocalipse 13. Eu acredito que você já está com sua Bíblia aí, se não estiver, pegue aí rapidinho e abra. Nesse capítulo, nós vamos orar agora para a gente dar início ao nosso estudo, tá bom? Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por cada pessoa que está aqui, porque todos nós estamos com vida e saúde e podemos nos reunir nesse momento com o propósito de estudarmos a Tua Palavra. Por favor, Senhor, abençoe o estudo da Tua Palavra, tudo que vamos estudar aqui seja compreendido por todos nós, dá-me sabedoria para ensinar a todos que estão acompanhando essa aula, seja ao vivo ou a aula gravada depois, e que nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, no conhecimento das profecias também, para que nós possamos estar vigiando e estarmos atentos para os acontecimentos finais da história desse mundo e também assim possamos nos preparar para tudo que está por vir, Pai. Pedimos o perdão dos nossos pecados e pedimos que o Espírito Santo esteja com cada um de nós, onde nós estivermos, nesse momento, iluminando nossa mente e nos concedendo tuas bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos e também agradecemos. Amém. 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 Muito bem, então vamos ler aí Apocalipse 13, a partir do verso 11. Aqui na minha Bíblia diz assim, a besta que emerge da terra, tá? Verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Está falando da besta que emerge do mar, que nós estudamos semana passada, e nós identificamos como sendo o papado, tá? Então, essa segunda besta, ela exerce toda a autoridade da primeira, ou seja, do papado, na sua presença, ok? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, ou seja, adorem o papado, cuja ferida mortal fora curada. Nós explicamos o que foi a ferida mortal, né? Na semana passada, que foi quando encerrou ali os 1260 anos de supremacia papal, quando o Papa da época, né, o Papa Pio VI, foi preso a mando de Napoleão Bonaparte, né? Era ali o governante de Roma, né, desculpa, da França, e então, sob o mando dele, o Papa foi preso, ficou exilado até a sua morte, e a partir dali, não que o Papa, não que o sistema de papas, né, tenha acabado, mas ele perdeu completamente seu poder a partir dali e só foi recuperar esse poder em 1929. Tudo isso nós explicamos na aula passada. Voltando aí para o verso 13, se você não assistiu a aula passada, eu aconselho a assistir.
Verso 13 agora. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Está falando da segunda besta, tá? Ela que opera grandes sinais, fazendo descer até fogo do céu. 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, veja, aqui nos versos 14 e 15 está dizendo que essa besta que sai da terra, ela seduz os habitantes da terra, ela seduz com os seus sinais, esses sinais que fala aí no verso 13, grandes sinais, inclusive fazendo descer fogo do céu. Então, através desses sinais, ela seduz os habitantes da terra e ela faz o quê? Ela diz aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Nós vamos aprender o que é essa imagem da besta. É a besta que foi ferida à espada e sobreviveu. Está falando do tempo, do período que o poder papal perdeu o seu poder. E, no verso 15, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, é esse poder, essa besta que sai da terra, que vai dar poder, vai dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só falhe, como ainda faça morrer quem não adorar a imagem da besta. Então, veja, aqui está falando de um decreto de morte. Mais para frente nós vamos comentar esse decreto de morte. Verso 16 agora. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. No verso 18, é o último. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E aí termina. Muito bem, então vejo que tem vários elementos aqui que nós precisamos identificar. O que é essa imagem da besta? O que é a marca da besta, né? O que é o número da besta? Qual é o significado desse número 666? Então, é um, é um estudo complexo, né? Por isso que eu falei para vocês que, caso eu fique devendo alguma coisa para vocês, eu vou responder depois, tá? Mas vamos lá. Vamos acompanhando aqui na tela agora, acompanhando aí a sequência dos slides. Então, só para a gente relembrar, o Apocalipse 13 começa falando de uma besta que emerge do mar, né? Essa besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, 10 coroas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Como eu já falei, nós identificamos que essa besta que emerge do mar é o poder papal, né? Esses 10 chifres nós vimos que são 10 reis que vão receber poder um pouco antes da volta de Jesus, e esses 10 reis vão se unir, né, a essa besta, né, o poder papal. As 7 cabeças nós vamos explicar direitinho, vocês vão entender o que significa essas 7 cabeças dessa besta que sai do mar, lá em Apocalipse 13, porque ela vai aparecer novamente lá em Apocalipse 13, não, Apocalipse 17. Ela vai aparecer novamente lá em Apocalipse 17, e aí nós vamos explicar. Nós já comentamos na aula passada, né, o significado, mas nós vamos nos aprofundar lá em Apocalipse 17, tá? Ok, então, essa besta do mar aqui, vocês perceberam pela leitura, né, que nós fizemos, que a besta da terra está intimamente ligada a ela, porque aqui no verso
12, por exemplo, diz que a besta que sai da terra exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, veja, olha só a ligação das duas bestas, né? A que sai da terra, a segunda besta, ela exerce a autoridade da primeira na sua presença e ela vai fazer, porque isso aqui, tudo isso aqui está no futuro, tá, meus amigos? No futuro bem próximo, tá? Então, ela vai fazer com que a terra, os habitantes da terra, né, adorem a primeira besta. Então, novamente aí aparece a palavra adoração, porque quando uma palavra se repete várias vezes, é porque Deus quer enfatizar essa palavra. Toda vez que você lê a Bíblia e você vê uma palavra e depois ela se repete, depois repete novamente, Deus está enfatizando, tá? Então, a palavra que Deus mais enfatiza aqui em Apocalipse 13 é adoração. Adoração, meus amigos, é o centro desse grande conflito, dessa batalha envolvendo, de um lado, Jesus e o seu exército, né? E os seus filhos, e do outro lado, a besta e o seu exército, os seus filhos, né? E Satanás, que é quem está por trás da besta, né? Nós vimos lá em Apocalipse 13:2 que essa besta recebe o poder e a autoridade do dragão, que é o próprio Satanás, né? Então, todos nós estamos envolvidos nessa batalha, né? E todos nós vamos nos posicionar de um dos dois lados. Nós vamos ver isso aqui. Mas quem vai levar as pessoas a adorarem a primeira besta, ou seja, o papado, é essa besta que sai da terra. Por isso é muito importante a gente identificar quem é essa besta, ou esse poder, né? Nós já vimos que besta é um animal, e animal em profecia significa um poder, um rei ou um reino, um rei e um reino, na verdade, né? Sempre os dois estão ligados, rei e reino. Então, vamos ler novamente o verso 11 aí. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, quem é essa besta, né? Primeiro, ela possui 2 chifres. Nós vamos já identificar o que são esses 2 chifres. Ela parece com o cordeiro. O livro do Apocalipse, meus amigos, ele cita a palavra cordeiro várias vezes. Deixa eu ver se eu encontro aqui o número de vezes. 29 vezes no Apocalipse a palavra cordeiro se refere a Jesus, né? Então, isso quer dizer que esse reino, né, ele tem uma aparência de cristianismo, uma aparência cristã, mas que vai falar como um dragão. O dragão, nós já vimos que no Apocalipse, né, nas profecias, é o próprio Satanás. Então, esse reino, ele surge como uma nação, né, porque ele é uma nação, ele surge como uma nação cristã, mas que vai atuar como um instrumento satânico, como um instrumento nas mãos de Satanás. Tá certo? E nós temos, estudando e analisando a profecia, nós temos vários elementos que nos levam a crer que essa besta que sai da terra são os Estados Unidos da América, tá? Então, besta é um rei e um reino, né? Então, que reino é esse, né? Nós vimos lá que no estudo lá de Apocalipse 11, sobre as 2 testemunhas mártires, fala lá de uma besta que emerge do abismo, né? E ali essa besta simbolizava a França. Aqui, essa besta que sai da terra também é uma nação, né? Mas agora são os Estados Unidos da América. Ok? Como é que nós podemos entender que essa besta são os Estados Unidos da América? Veja,
nós vimos que a besta que sai do mar, né, é um poder que deveria surgir em um local densamente povoado. Porque nós lemos Apocalipse 19:15, e lá tem a interpretação profética para a palavra mar ou águas em profecia, né? O mar, o que que é o mar, né? Muita água, né? Então, Apocalipse 19:15, 17:15, aliás, diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa besta que sai do mar, mar ali significa povos, multidões, nações e línguas, ou seja, um local densamente povoado. Ela deveria surgir, então, de um lugar assim. E como nós já identificamos que essa primeira besta é o papado surgiu onde, meus amigos? Surgiu na Europa, né? Mais especificamente em Roma. E a Europa era o velho mundo, né? O chamado velho mundo. Aqui, ali, era o mundo conhecido ali da época, né? O local mais povoado ali, aquela região Europa, Ásia, Oriente Médio e África, né? O mundo praticamente era essa parte ali do globo, né? Então, se em profecia mar significa um local densamente povoado, então, meus amigos, terra, terra vai ser, qual o significado de terra? Vai ser o contrário. Vai ser um local não povoado, certo? Ou pouco habitado, né? Pouco povoado, tá certo? E os Estados Unidos da América iniciou exatamente assim. Ele surgiu num local pouco habitado, né? Vocês, não sei se vocês conhecem a história, mas o que aconteceu foi que pessoas fugindo da perseguição papal, veja o ano aí, 1620. O tempo de perseguição papal durou até 1798. Então, ingleses, né, fugindo ali dessa perseguição papal, eles entraram num barco e viajaram até alcançar a costa americana, né, o litoral americano, que na época era uma terra desconhecida, né? É diferente do Brasil, né? No Brasil, os portugueses chegaram aqui e foram eles que colonizaram, né? Eles vieram e chegaram até o litoral brasileiro e foi eles que povoaram ali, eles que colonizaram o Brasil. E lá nos Estados Unidos foram ingleses que chegaram fugidos, né, lá da Europa, lá da terra deles, cristãos, né? Isso aqui é importante dizer, cristãos fugindo da perseguição papal. E eles chegaram lá em 1620. E assim eles deram início, meus amigos. Eles começaram a habitar ali, né, na, ali onde hoje são os Estados Unidos, e foram eles que colonizaram ali os Estados Unidos e eles que fundaram esse país que hoje é a maior potência, né? O país mais rico, mais poderoso da Terra. Tá certo? Então, esse aqui é um elemento que nos mostra que a besta que sai da terra, ou seja, sai de um lugar, ela surge em um lugar não povoado, ou pouco povoado, né? Porque haviam índios ali nos Estados Unidos, né? Onde hoje são os Estados Unidos. Então, isso nos mostra, é uma evidência de que essa besta que sai da terra são os Estados Unidos, tá? E aí, olha só, de 1620 nós pulamos para 1776, foi o ano da independência americana, né? Então, o ano que os americanos declararam sua independência, acredito que dos ingleses, né? E aí, meus amigos,
uma das premissas ali dos Estados Unidos, se eu não me engano, isso aqui estava na sua Constituição, mas eu não vou afirmar, não lembro agora dessa informação, mas ali um dos ideais americanos era que eles vivessem em um país sem rei e tivesse uma igreja sem papa, né? Lembrem-se que eles fugiram da perseguição papal. Então, eles fundaram uma igreja, desculpa, um país sem rei e uma igreja onde não houvesse um cabeça, né? Isso, que no caso ali da Europa era o Papa, né? E aí Thomas Jefferson, que foi um dos presidentes americanos, disse o seguinte: desde que uma pessoa tenha o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, uma das bases, meus amigos, da Constituição americana era a liberdade religiosa, coisa que não existia lá na Europa, né? Quando o papado, que era um poder político, se uniu ao poder civil, desculpa, o papado, que era um poder religioso, se uniu ao poder civil, ao poder político, então, com essa união de igreja e Estado, a liberdade religiosa ali na Europa, né, ela foi destruída. Não havia mais liberdade religiosa. Tanto que houve, né, durante esses 1260 anos, essa perseguição aos cristãos, simplesmente porque eles queriam seguir a palavra de Deus, nada mais do que isso, e muitos foram mortos, milhares de cristãos, talvez milhões foram mortos, simplesmente por isso. Então, os cristãos que chegaram nessa nova terra, né, ali onde hoje são os Estados Unidos, eles queriam que todos tivessem a liberdade de escolher que religião eles queriam seguir. Por isso que aqui diz que não haveria nenhuma discriminação, não seria feito nenhum teste de religião para alguém que fosse ocupar uma posição, um cargo público ali nos Estados Unidos, né? E aí eu quero falar para vocês que esses dois chifres que a besta que sai da terra, ou seja, que os Estados Unidos possuem, esses dois chifres, eles são o poder político e o poder religioso, tá? Só que separados, tá? Lá na Europa não havia liberdade, por quê? Porque houve a união de igreja e Estado. Meus amigos, nunca dá certo quando a igreja se une ao Estado, tá certo? Isso não é legal, sempre dá problema. Então, foi durante os 1260 anos que houve essa união de igreja e Estado, né? Igreja representada ali pelo Papa, né? E a Igreja Romana, e o Estado eram os países, as nações da Europa que davam seu poder militar para para o papado, né, fazer ali a as suas vontades, né, a Inquisição, a perseguição aos cristãos. Tá? Quando termina os 1260 anos, em 1798, o que acontece? O poder papal perde o poder civil, perde o poder do Estado. E aí, essa foi a ferida de morte, né? E depois o papado essa ferida de morte começa a ser curada a partir de 1929 e está em processo de cura, mas desde lá
poder papal não teve mais o poder político como teve na Idade Média. Porém, terá novamente, dado pela besta que sai da terra, ou seja, pelos Estados Unidos da América. Entendeu? Então, essa união entre igreja e Estado, ela vai acontecer novamente agora, daqui a algum pouco tempo, antes de Jesus voltar. Os Estados Unidos vai dar novamente o poder político, poder civil para o papado, a primeira besta. E então, o que aconteceu na Idade Média, o que aconteceu nos 1260 anos de supremacia papal, ou seja, essa perseguição aos cristãos vai acontecer novamente. É por isso que, nos versos que a gente leu, vai falar de dois decretos. Um decreto de morte e um decreto de não comprar e não vender. Ok? Isso vai acontecer nesse período, né, em que a primeira besta vai receber o poder da segunda besta. E vai acontecer novamente essa união de igreja e Estado. Ok? Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, né, que só temos mulheres hoje. Continuando aqui, Apocalipse 13:12 diz que a besta que sai da terra, que nós já identificamos como sendo os Estados Unidos, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, os Estados Unidos exerce toda a autoridade na presença do papado, ok? E ele faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Novamente, essa ferida mortal está sendo curada desde 1929, quando o papado, né, reassumiu o seu poder, né, quando o, o governante ali da Itália na época, né, o Benito Mussolini, um ditador, né, ele deu um pedaço de terra dentro da cidade de Roma, que nós conhecemos como sendo o Vaticano, né? E o Vaticano hoje é um país dentro de outro país, né? Dentro da cidade de Roma. Então ali a ferida mortal do papado começou a ser curada e está sendo curada ainda, está nesse processo de cura. Então, os Estados Unidos, meus amigos, ele vai ter a tarefa, né? Ele vai ser usado por Satanás para fazer o quê? Para levar os habitantes da Terra a adorarem a primeira besta. Então, veja, o que está em jogo nesse grande conflito, né? Final, nessa batalha final, é a adoração. Quem você vai adorar? Ou você vai adorar a Jesus e vai fazer a vontade dele, ou você vai adorar a besta que sai do mar, ou seja, o papado, influenciado, né, pela segunda besta, ou seja, os Estados Unidos. Tá certo? E aí estão as duas bestas, né? Uma vai auxiliar a outra, né? Dos Estados Unidos, a besta que sai da terra, que tem dois chifres, ou seja, igreja e Estado separados, né? Poder político, poder religioso, liberdade, poder político. Ali, então, as pessoas têm a liberdade política, né? E o poder religioso, no caso ali nos Estados Unidos, as pessoas possuem a liberdade religiosa. Então, liberdade civil, liberdade religiosa é o significado desses dois chifres. E aí, essa besta que sai da terra, dos Estados Unidos da América, vai dar o seu apoio, né, à primeira besta, a besta que sai do mar. Para quê? Para que as pessoas adorem a primeira besta. Então, meus amigos, está falando aí de uma união dos poderes, né? Uma união das duas bestas. Aqui, no lado esquerdo, o Vaticano, representando poder político, poder religioso, desculpa,
e do lado direito, a Casa Branca, dos Estados Unidos, representando o poder político. Então, novamente, nós vamos ver o que aconteceu na Idade Média, ou seja, a união de igreja e Estado. E assim como isso não deu certo ali na Idade Média, também não vai dar certo agora, né? Isso vai trazer perseguição aos cristãos, assim como aconteceu na Idade Média. E aí, meus amigos, falando dessa aproximação de Estados Unidos e Vaticano, né? Isso é muito interessante, porque lembra que eu falei lá no começo que os Estados Unidos surgiram por estar fugindo, né, para um lugar onde houvesse liberdade religiosa, e eles estavam fugindo por causa de quem? Exatamente por causa do papado, que perseguia e matava os cristãos. Então, parece que os Estados Unidos vão esquecer, né, os americanos vão esquecer da sua origem, já estão esquecendo. E é notório essa aproximação dos Estados Unidos com o papado. É notório isso. Mas isso nem sempre foi assim, meus amigos. Por muitos anos, essa união não existiu. Os americanos não aceitavam de forma nenhuma aproximação com o Vaticano, nenhuma aproximação com o Papa. Não aceitavam de forma nenhuma. Mas, de alguns anos para cá, essa aproximação vem acontecendo e isso é uma prova de que Apocalipse 13 está se cumprindo, tá? Esse aqui é a capa da revista Time de 24 de fevereiro de 1992 e ali está escrito em inglês, né? Aliança Santa. E ali mostrando do lado esquerdo o presidente da época, né? O Ronald Reagan e o Papa da época, o João Paulo II, né? Então vejam como as coisas mudaram drasticamente nos Estados Unidos. Essa união, essa aproximação que foi rejeitada até mesmo pelo Congresso, né? Quando foi votado alguns anos, isso foi em 1992, essa capa aí. Alguns anos antes, eu não lembro exatamente o ano, mas foi votado pelo Congresso americano o envio de um embaixador para o Vaticano, ou seja, um embaixador americano para estar no Vaticano, assim como existem, né, os embaixadores, pessoas representantes de outros países que moram no Brasil, e essa votação, meus amigos, foi quase unânime, eles rejeitaram, foi quase unânime, foram pouquíssimos votos dizendo sim que eles queriam um embaixador lá no Vaticano. Eu não lembro se era um embaixador dos Estados Unidos para o Vaticano ou do Vaticano para os Estados Unidos. Eu não lembro agora exatamente, mas isso aconteceu com certeza. E isso daí, alguns anos antes, eu posso passar depois essa informação para vocês, mas olha só como mudou. Em 1992 já houve um encontro entre o presidente americano e o Papa da época. E assim, meus amigos, essa relação diplomática Estados Unidos e Vaticano, né, o Papa, ela foi só aumentando com o tempo. E aqui nós vemos aí o Ronald Reagan com o Papa João Paulo II e deixa eu passar aqui, depois eu volto para lá, tá? E aí, olha só, Bill Clinton com João Paulo II, Bush com o Bento XVI, Obama com o Papa Francisco. Eu não lembro se o atual presidente já teve
já teve contato com o Papa. É bem provável que sim, mas veja que todos os últimos presidentes americanos tiveram relações com o Papa, tiveram encontros com o Papa atual, né? O Papa da época, aliás. Voltando lá, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, meus amigos? Minhas amigas, né? Pode abrir o microfone aí e falar. Verso 14 agora, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, olha só, meus amigos, o que vai chamar a atenção das pessoas para os Estados Unidos da América e depois os Estados Unidos vão direcionar essa atenção para o papado. A profecia diz que são esses grandes sinais que serão feitos pela segunda besta, né? Ou seja, pelos Estados Unidos. O verso 13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Bem, meus amigos, eu não sei exatamente o que são esses grandes sinais que os Estados Unidos vão fazer, mas eu creio que vai acontecer porque está escrito, né? Tem coisas na profecia que nós só entendemos depois que ela acontece, tá? Mas quando nós vermos acontecendo, eu creio que não falta muito tempo para isso aqui acontecer, tá? Baseado no que a Bíblia nos mostra a respeito do fim, do tempo do fim, da volta de Jesus, nós podemos concluir que falta pouquíssimo para Jesus voltar. Analisando também o que está acontecendo no mundo, né? Nós podemos chegar a essa conclusão. Mas, então, tem coisas na profecia, quando essa profecia está no futuro, que é o caso aqui, que ela só é entendida depois que acontece. Então, eu não sei, assim, dizer para vocês com certeza, olha, os Estados Unidos vai fazer isso e isso, como sendo esses grandes sinais. Não sei. Mas nós sabemos que os Estados Unidos são a nação mais ou uma das mais avançadas tecnologicamente, né? Então, talvez esteja se referindo ao uso de tecnologias, né? Para, diz aqui, como diz aqui, fazer até mesmo fogo do céu, descer fogo do céu, né? E isso vai atrair a atenção das pessoas para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão direcionar essa atenção das pessoas para o papai. E aí, na continuação, diz aí que seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. O que é essa imagem à besta, né? Uma imagem, meus amigos, é algo que lembra muito bem uma outra coisa, né? Se uma pessoa tem a mesma imagem do pai, é porque eles parecem muito com o pai. Então, a primeira besta, ela recebeu a autoridade do grande dragão, né, que é Satanás. Houve uma união da igreja e do Estado que destruiu a liberdade religiosa. E assim, nós, assim, nesse tempo, né, houve poderes ali, o papado, né, teve poder para restringir a liberdade das pessoas, né? Pessoas religiosas estão clamando que os Estados Unidos são um país muito secular. Eu estou lendo agora um livro, tá? É esse livro aqui, Apocalipse verso por verso. Pessoas religiosas estão clamando que os Estados Unidos são um país muito secular. Essas pessoas pensam que o remédio é uma federação de igrejas com poder governamental. Se a igreja não pode salvar o povo por meio da pregação do evangelho, ela vai tentar conseguir isso através da política e da força. Então, meus amigos, essa imagem, a besta, como disse ali o texto, imagem é algo muito parecido com o real, né? Quando nós vemos a
nosso reflexo no espelho, nós estamos vendo ali apenas uma imagem, mas é muito parecido com a nossa imagem real, né? Então, o que seria essa imagem que os Estados Unidos vão fazer para a primeira besta? Tá? Essa imagem é algo que já aconteceu no passado e que vai acontecer novamente. Eu já até falei o que é, né? Essa imagem, então, é novamente essa união de igreja e Estado, que eu já expliquei anteriormente. Então, os Estados Unidos da América vai ser o responsável por fazer essa imagem, e veja que o clamor para que essa imagem seja feita não vem dos líderes políticos, vem dos próprios americanos. Olha só, aí no texto diz, desculpa, pega a sua Bíblia aí. Seduz os que habitam sobre a terra, verso 14, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então, os Estados Unidos vão sugerir que as pessoas façam essa imagem à besta. E o verso 15, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja, então, os Estados Unidos vão seduzir as pessoas, vão dizer para que elas façam uma imagem à besta, depois eles mesmos irão, a segunda besta, ou seja, os Estados Unidos, eles mesmos vão dar fôlego para que essa imagem viva, e quando essa imagem viver, ela não vai apenas falar, como também vai fazer morrer quem não adorar a imagem da besta. Então, o que é essa imagem da besta, meus amigos? É novamente a união de igreja e Estado. Essa união que aconteceu lá na Idade Média, durante os 1260 anos de supremacia papal, essa união vai existir novamente, mais uma vez falando daqui a algum tempo, um tempo no futuro, eu acredito que bem próximo, mas essa união ali vai ser encabeçada pelos Estados Unidos da América, tá? E ele vai dar o seu poder político ao poder religioso, representado pela primeira besta, que é o papado. Tá certo, meus amigos? E aí, o que vai acontecer? Essa imagem vai falar. Como é que um país fala? Um país fala por meio das suas leis, tá? Então, isso quer dizer que os Estados Unidos vão promulgar leis que obriguem, leis que vão tirar a liberdade religiosa das pessoas. As pessoas não terão liberdade de escolher a quem servir, como acontece hoje nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, todos têm ali a liberdade de escolher a sua religião, a sua denominação, mas isso vai acabar. E isso não vai se restringir só aos Estados Unidos, meus amigos. Vai começar lá, mas vai se espalhar para o mundo todo, para as outras nações, inclusive aqui no Brasil, tá? Então, aqui fala que quando houver essa imagem da besta, ou seja, quando houver essa união entre igreja e Estado, o que vai acontecer? Ela não vai apenas falar, e eu já expliquei que vai falar por meio de leis, né? Mas também vai fazer morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui fala de um decreto de morte. Esse decreto de morte vai ser dado primeiramente, vai ser dado por meio de decretos, né? Por meio de leis, primeiramente nos Estados Unidos, mas depois também vai se espalhar pelo mundo. Ok? Então, a mesma coisa que aconteceu nos 1260 anos de supremacia papal, ou seja, o papado recebendo o poder político e civil, né, das nações, a mesma coisa vai acontecer agora, antes da volta de Jesus, ou seja, o papado recebendo poder político
poder civil, não mais das nações da Europa, mas sim da nação mais poderosa da Terra, que são os Estados Unidos da América. Meus amigos, eu vi, é muito interessante a história dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos, em um curto período de tempo, eles saltaram assim de uma nação praticamente destruída pela Guerra Americana a uma nação altamente tecnológica e muito rica, né? E a partir dali, os Estados Unidos já despontou como uma nação ou um dos países mais poderosos da Terra. Muito interessante. É, esse, só um minuto. Então, essa série, ela passou no History, né? Na época eu assisti, eu tinha o History, e E você encontra alguns dos episódios dessa série no YouTube, tá? Mas muito interessante, mostrando ali como os Estados Unidos evoluiu num curto período de tempo. O país estava praticamente destruído por causa da Guerra Civil e saltou assim e surgiram ali os grandes milionários, né, da indústria do petróleo, são os Rockefeller, com os trens, né, as linhas de trens, o aço, a indústria do aço, muito, muito interessante. Mas, voltando aqui, meus amigos, não é à toa que os Estados Unidos, então, se tornaram a maior potência da história. Isso daí é profético. Tinha que ser assim, para que ele pudesse dar o seu poder político para o papado nesse período, tá certo? Então, novamente, nós vamos ver a união de igreja e Estado, como aconteceu na Idade Média. Essa é a imagem da besta. E aí, o que vai acontecer nesse período? A mesma coisa que o papado fez na Idade Média, nos 1260 anos. Apocalipse 13:7, nós falamos semana passada. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, perseguição. Uma perseguição aos santos, aos filhos de Deus, aos cristãos que querem seguir a palavra de Deus. Isso vai acontecer novamente. E, assim como morreram cristãos na Idade Média, também nesse período cristãos irão morrer devido a esse decreto de morte. Tá? E aí, meus amigos, veja o que nos espera. Será que nós estamos preparados? Será que a nossa fé está firmada em Deus e na sua palavra, a ponto de nós estarmos preparados até mesmo a dar a nossa vida por amor a Jesus? A Mirna perguntou aqui quando começará a grande perseguição. Vai ser nesse período aqui, Mirna. Vai ser nesse período em que vai haver a união entre igreja e Estado, né? É nesse período que vai haver essa perseguição aos cristãos, tá? E, continuando aqui, os versos 16 e 17 agora. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esse aqui é um segundo decreto, que eu creio, apesar de estar vindo depois, aí no texto, né? Mas eu acredito que ele virá primeiro, tá? É um decreto em que as pessoas, ou mais especificamente os cristãos fiéis a Deus e a sua palavra, não poderão comprar ou vender.
Por quê? Porque eles não vão ter nem a marca da besta, eles não vão ter o nome da besta e não vão ter o número do nome da besta, tá? Então, esse é um primeiro decreto e depois, então, virá o decreto de morte, tá? E aí, meus amigos, só vai poder comprar ou vender quem tiver essa marca da besta sobre a mão direita ou sobre a fronte. Fronte, testa. Fronte é é um símbolo de consciência, porque aqui na testa é onde fica a região chamada lóbulo frontal do cérebro, que é responsável pelas nossas decisões, é responsável pela razão, tá? Ou seja, pessoas vão receber a marca da besta conscientemente, porque vão escolher receber a marca da besta. E outras não, outras vão receber na mão. Vou já explicar o porquê. Primeiro, nós temos que saber o que é a marca da besta, certo? Então, as pessoas, quem não tiver a marca da besta, não vai poder comprar nem vender. O que é a marca da besta, então, meus amigos? A marca da besta, ela é uma contrafação do selo de Deus, tá? Nós estudamos sobre o selo de Deus lá em Apocalipse 7, né? Infelizmente, essa é a nossa única aula que não está gravada, tá? Felizmente, essa aula não foi gravada, ela não está lá no, no canal da nossa classe, né? Mas quem participou já entendeu ali que esse selo de Deus, ele é o mesmo sinal que é falado no Antigo Testamento, o sinal de Deus, né? O selo de Deus, a marca de Deus, que é o sábado. Você pode ver isso lá em Êxodo 31. Não lembro exatamente o verso agora, mas eu vou falar aqui para você. Você pode anotar e ler. Êxodo 31, verso 13. Você pode ler isso também em Ezequiel, capítulo 20. Vou dar os versos aqui também para vocês. Ezequiel, cadê Ezequiel aqui? Ezequiel, capítulo 20. Sumiu Ezequiel aqui da minha vida. Ezequiel 20, os versos 12 e também o verso 20, tá? Então, o selo de Deus ele está na lei. O selo de Deus é a lei de Deus, é toda ela, tá? Isso está lá no livro de Isaías. Não lembro exatamente o verso, mas depois me cobrem que eu posso passar para vocês. O selo de Deus é a lei de Deus, tá? Toda ela. O selo de Deus, diferente da marca da besta, ele é dado somente em um lugar, na testa, na fronte. Por quê? Porque Deus, ele trabalha somente com a razão, tá? Então, Deus só aceita uma adoração racional. Como diz lá em Hebreus 12, versos 1 e 2, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, certo? Então, Deus só aceita decisões tomadas racionalmente, decisões conscientes, tá? Conscientes. Então, toda pessoa que conscientemente Ele é doido, um gato dessa. toda pessoa que conscientemente aceitar a lei de Deus, escolher obedecer à lei de Deus, receberá o selo de Deus. E um dos mandamentos de Deus, que é o mais controverso, né, é o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. Esse é o mandamento que possui três coisas: o nome de Deus, a função de Deus, né, e também o seu território.
o território em que ele reina, né? O quarto mandamento é o único dos 10 que possui essas três coisas. E essas três coisas, elas estavam nos selos antigos dos reis, né? Os reis selavam as cartas, né? As, os documentos oficiais ali com o seu selo. E nesse selo, né, que era um anel, onde ele melava lá em alguma tinta, passava em alguma tinta e selava, tinha essas três coisas. Tinham o nome dele, a sua função, né? E também o seu território. E assim também nós encontramos essas três coisas no quarto mandamento da lei de Deus. Então, o selo de Deus, meus amigos, quem vai receber? Todos aqueles que, por amor a Deus, por amor a Jesus, escolherem guardar todos os mandamentos, assim como Jesus fez, conforme diz lá em João 15, verso 10. E isso inclui o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a santificação do sábado. Então, o selo de Deus está especialmente no quarto mandamento. O que então a marca da besta? A marca da besta é algo oposto, como toda contrafação de Satanás, né? O real, existe o real, que é o que é estabelecido por Deus, né? No caso, a santificação do sábado. Satanás, então, vem com algo que se opõe a isso, que no caso é a marca da besta, que vai ser a santificação a um falso sábado. E aí eu pergunto para você, qual é o dia que a grande maioria das igrejas cristãs aceita como o dia santo, né? O dia que deve ser santificado, o dia que deve ser guardado? Qual é o dia que a maioria das igrejas evangélicas cristãs cultuam a Deus? Esse é o dia que vai ser colocado, que já está sendo colocado como falso sábado. Já está há muitos anos, né? Mas que vai ser colocado como uma imposição, vai ser colocado em forma de lei. As pessoas serão obrigadas por lei a santificar o domingo. Então, meus amigos, essa é a marca da besta, tá? É algo que se opõe à lei, ao selo de Deus, que falando de uma forma simples, né? O sábado, a santificação do sábado. Então, Satanás vem por meio da primeira besta, o papado, que colocou ali, que mudou a lei, né? Lembra lá do chifre pequeno, Daniel 7:25, que cuidaria em mudar os tempos e a lei? Pois é, o papado mudou a lei de Deus, porque lá nos mandamentos, conforme o catecismo romano diz lá, não diz lá, lembra-te do dia de sábado para santificar, e a continuação, mas diz guardar domingos e festas, e mudou também os tempos. Quando? Quando ele alterou. Deus disse que o sétimo dia da semana é o sábado, é o dia que deve ser santificado. O papado vem e diz, não, agora mudou, porque Jesus ressuscitou no domingo, agora o sétimo dia da semana, entre aspas, não é mais o sábado, é o domingo. Então, assim, nesse sentido, ele mudou os tempos. E também com relação ao início e o fim do dia, né? Então, a Bíblia diz que o dia começa e termina no pôr do sol. E aí, o papado, né, ele mudou, ele altera isso e diz, não, não é mais no pôr do sol, o dia começa e termina meia-noite. Isso daí, ele tem uma influência para quem quer ser fiel a Deus com relação à guarda do sábado, porque se você começar a guardar o sábado só depois da meia-noite, agora que nós estamos na sexta-noite, para nós já é sábado, né? Então, se você esperar só para depois da meia-noite santificar o sábado, você já passou aí várias horas transgredindo esse mandamento, né? Então, o papado mudou isso também. Então, assim ele mudou os tempos e a lei de Deus, né? Os tempos e a lei. E
Assim, meus amigos, o papado, então, a Igreja Católica, por meio do seu cabeça, né, seu papado, implanta o domingo, faz essa substituição do sábado para o domingo, sem autorização de Deus, né, divina, porque nenhuma parte da Bíblia diz que porque Jesus ressuscitou no domingo, agora o domingo é o dia que deve ser santificado, você não vai encontrar isso em parte nenhuma, tá? Então, agora vem a segunda besta, e por meio de leis, ela vai obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta, ao fazer essas pessoas aceitarem ou conscientemente o domingo, ou simplesmente por meio de, por trabalharem no sábado e descansarem no domingo. Esse é o sinal da marca sobre a mão, né? A mão, na Bíblia, é um sinal de trabalho, né? Então, algumas pessoas não vão aceitar o domingo conscientemente, mas vão aceitar ao escolherem descansar no domingo, mas trabalhar nos sábados, em vez de santificar o sábado. Então, meus amigos, o que está em jogo, no final das contas, é quem nós vamos adorar. E nós adoramos a Deus através da obediência também. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, nós estamos escolhendo adorar a Deus. Quando nós escolhemos desobedecer a Deus, nós estamos adorando Satanás, né? Então, isso aqui é algo que já está em curso. Você pode, preste atenção, se você não tinha esse entendimento, preste atenção como o mundo tem falado a respeito do domingo, como o Papa tem falado a respeito do domingo, muito ligado à questão ambiental, que eles chamam de mudanças climáticas, né? Comece, Deus vai abrir os olhos de vocês, Deus vai nos dando entendimento, nossos olhos vão sendo abertos, e aí comecem a perceber as notícias nos jornais, na internet, falando a respeito do domingo. Eu vou mandar alguns vídeos lá no grupo também, agora que nós falamos sobre isso, que vai ajudar você a perceber essa questão, como Satanás já está trabalhando por meio da primeira besta, essa questão da guarda do domingo. Inclusive, meus amigos, olha só, vamos passar aqui. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, né, chamada Dies Domini. Veja se você consegue ler o que está escrito aí na capa dessa encíclica. Carta Apostólica Dies Domini, do Sumo Pontífice João Paulo II ao episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre o quê? Sobre a santificação do domingo. Olha só. E aí, o Papa Francisco, né, o Papa atual, ele já escreveu 2 encíclicas. Uma chamada Laudato Si, onde ele enfatiza a questão das mudanças climáticas e a nossa responsabilidade em preservar o meio ambiente. E aí perceba como o Papa tem falado muito disso. No final desse ano, lá em novembro, vai ter a COP26, né, que vai tratar dessa questão das mudanças climáticas. Eu até mandei um texto lá no grupo, foi escrito pelo Gabriel Estevão, né, ex-satanista, que tem conhecimento desses planos, né, da elite mundial, porque ele fez parte, né, dessa elite, pessoas que trabalham para Satanás, satanistas, né, poderosos, com muito dinheiro, que estão trabalhando para implantar uma nova ordem mundial, né, um governo único, onde esse governo único vai ter como cabeça o Papa. Então, essa COP26, ela faz parte dessa preparação para o cumprimento de todas essas profecias que nós estamos vendo. Então, essa encíclica, quase não sai, Laudato Si, pesquisa aí, não acredite em mim, eu sempre falo, não acredite em mim, pesquise, escreva aí no Google, Laudato Si, e veja do que trata. Ali, o Papa
Francisco apresenta o domingo como uma solução para o meio ambiente. Porque assim como na pandemia o mundo descansou, né, o meio ambiente, ali, a natureza respirou porque as pessoas estavam dentro de casa, assim também, agora a gente não precisa parar um mês, mais de um mês, vários dias, uma semana, não. Só precisamos parar um dia por semana. E esse dia vai ser qual? Exatamente o domingo. Verso 15, nós já falamos, né? Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então vejam que os Estados Unidos vão fazer com que as pessoas adorem a imagem da besta, né? Por meio de decretos, por meio de leis, tá? Nós já vimos isso aqui. O verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que significa esse número, meus amigos? Assim, só um detalhe. Muito se fala aí da marca da besta, que é um chip. Antigamente achava que era um código de barras, mas o código de barras já ficou ultrapassado. Então, hoje se fala que é um chip. Vocês viram que não tem nada a ver com isso. Porém, vai existir alguma forma de identificar as pessoas para que elas possam comprar ou vender. E aí sim, essa identificação pode ser um chip? Pode ser um chip. Pode ser a digital? Pode ser a íris, né? Do olho? Pode ser alguma coisa. Vai ser necessário algo para identificar aqueles que têm a marca da besta, e lembre-se, essa marca não é visível, não vai ser uma marca visível, literal na testa e nem na mão. Então, vai existir alguma forma de ter esse controle sobre as pessoas, alguma forma de identificar quem tem e quem não tem a marca da besta. Tá? Mas voltando para cá, o que seria o número 666? Primeiro diz que é o número de homem, né? E aí nós lembramos que Deus criou o homem no sexto dia. Então, para os judeus, o número 6 é um número ligado ao homem, né? É um número que simboliza a imperfeição, enquanto o número 7 simboliza a perfeição. Tá? Então, o que seria esse número 666? Bem, meus amigos, como o contexto desse grande conflito ele envolve adoração, aí isso nos remete lá a Daniel capítulo 3, né? O que fala lá em Daniel capítulo 3? Nós estudamos esse capítulo lá no começo desse estudo, né? Acho que foi a segunda aula. O que fala ali? Fala que o rei Nabucodonosor fez uma imagem, olha só, uma imagem assim como vai ser feito aqui pela segunda besta. Essa imagem, ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. E o rei, então, chamou todos os principais ali do seu reino, né? Juízes, prefeitos, governadores, os sábios. E os 3 amigos de Daniel estavam ali entre os sábios, né, da Babilônia. Daniel não aparece aqui, provavelmente o rei sabia que Daniel não ia se ajoelhar diante da imagem. Então o rei deve ter mandado Daniel fazer algum serviço aí, alguma missão fora da Babilônia, né? Mas os 3 amigos de Daniel estavam presentes. E eles foram os únicos que não se prostraram diante da imagem. A imagem você vê aí ali parecendo uma pessoa, né? Mas na verdade é bem provável que essa imagem fosse um obelisco, porque se fosse dessa forma aí, algo com 60 côvados de altura, e aí tem que fazer as contas para ver quanto que dá isso em metros, né? Mas era muito mais alto, ou seja, o comprimento muito maior do que a largura. Então, dificilmente essa estátua aí ficaria em pé. E o obelisco é o contrário, a base é maior, e aí, à medida que vai subindo, ela vai afinando, né?
como se fosse uma pirâmide, né? Bem longa. Então, é bem provável que essa imagem fosse um obelisco. E aí, como esses 3 amigos de Daniel não se prostraram, você conhece a história, eles foram jogados na fornalha ardente, ou seja, houve um decreto de morte. Por quê? Porque eles não quiseram adorar a imagem. Então, vejam, tudo isso nos remete aqui a Apocalipse 13, a segunda besta. Porque as pessoas não vão adorar a imagem da besta, então elas serão condenadas à morte. Vai haver um decreto de morte. Então, meus amigos, a gente está falando tudo isso para chegar à seguinte conclusão. Os babilônicos, eles usavam um sistema sexagesimal para identificar a sua divindade, né? O seu panteão, que era o conjunto de deuses ali, que eram vários. Então, enquanto o número 60 representava o Deus maior, o maior Deus deles, o número 6 representava o Deus menor. Então, nós temos aí 60 mais 6, que era a mesma medida da imagem, né? 60 de comprimento, 6 de largura. E os 600? Os 600, ele representa, quando os babilônicos queriam representar todo o seu panteão, ou seja, todo o seu conjunto de divindades, eles usavam o número 600. Então, você tem aí 600 mais 60 mais 6. 666. Ou seja, esse número representa esse sistema de Babilônia espiritual, que é um sistema de falsa adoração, meus amigos. Então, a Babilônia, ela nós vamos falar mais sobre essa Babilônia espiritual lá em Apocalipse 17, mas ela representa, na profecia, esse sistema de falsa adoração. Então, assim como lá para os babilônicos, os 666 representava todos os seus deuses, né? Então, assim também, esse número que está ligado à primeira besta, ou seja, ao papado, ele representa toda esse sistema de falsa adoração a Deus, tá? Então, enquanto as pessoas estarão acreditando que elas estão adorando a Deus, na verdade, elas estarão adorando a besta e ao dragão, que é Satanás. E aí, meus amigos, assim, então, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. E que decisão é essa? Nós precisamos escolher a quem nós vamos servir, nós precisamos escolher a quem nós vamos adorar. No final de tudo, ou nós vamos adorar a Jesus, ou nós vamos adorar a besta e a sua imagem. E, ao adorar a besta, você sabe quem está recebendo por trás a adoração. Quem está recebendo é o próprio Satanás. Então, ou nós vamos adorar Jesus, ou nós vamos adorar Satanás. Ou nós vamos receber o selo de Deus, ou nós vamos receber a marca da besta. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Ou nós vamos estar no grupo dos salvos quando Jesus voltar, ou nós vamos estar no grupo dos perdidos quando Jesus voltar. Meus amigos, nós vamos estudar no próximo capítulo, capítulo 14, as 3 últimas mensagens de advertência de Deus para a humanidade. Essas mensagens, elas serão pregadas pela igreja verdadeira, tá? A igreja que tem o evangelho verdadeiro. E quando esse evangelho verdadeiro for pregado a todas as pessoas no mundo todo, e uma das mensagens que serão pregadas vai ser a mensagem que está lá em Apocalipse 18:4, que diz: retirai-vos dela, povo meu, ou seja, sai da Babilônia, povo meu. Então, quando todos tiverem a oportunidade de conhecer esse evangelho, de conhecer a respeito da lei de Deus,
de que essa lei ainda é válida, de que nós precisamos obedecer. Inclusive, o quarto mandamento fala da santificação do sábado. Quando todos tiverem acesso a essa mensagem, tomarem a sua decisão de que lado vão ficar, se do lado de Jesus, e esses receberão a lei de Deus, o selo de Deus, ou do lado da besta, esses receberão a marca da besta. Então, Jesus vai encerrar a sua obra como nosso advogado lá no Santuário Celestial. A oportunidade de salvação vai findar para toda a humanidade, porque todos já tomaram a sua decisão. E então Deus vai enviar as 7 últimas pragas a essa terra, os 7 últimos flagelos, nós vamos estudar lá em Apocalipse 16. E então, na sequência, Jesus volta para buscar o seu povo, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, meus amigos, se você já faz parte desse povo, do povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, continue neste caminho, tá? Não desista, vá até o final, porque, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você ainda não está nesse caminho, tome a decisão de se unir a este povo, a esta igreja que prega o evangelho verdadeiro, que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento fala a respeito do sábado, e faça parte então desse grupo, pregue essa mensagem também para que outras pessoas aceitem e se unam a nós, e quando o selo de Deus for dado, então nós vamos ter a tranquilidade de que nós vamos receber esse selo de Deus. Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agora. E se alguém quiser, eu vou ficar aí depois. Opa! Não sei o que aconteceu aqui. Enfim, então, se alguém quiser, nós vamos ficar aí depois para responder perguntas, tirar alguma dúvida que tenha ficado. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui, Senhor. Te agradecemos pelo entendimento que foi dado a todos nós a respeito destes assuntos tão complexos, Pai, que estão ali no livro do Apocalipse. Hoje nós concluímos o estudo de Apocalipse 13, entendemos quem é a segunda besta, como ela vai agir, e nós queremos te pedir, Pai, que nesse grande conflito nós possamos escolher com a nossa mente, com a nossa razão, possamos escolher servir o Senhor, amar o Senhor, fazer somente a tua vontade e não a vontade de homens, possamos seguir a tua palavra, somente a tua palavra e não a tradição humana. E assim, meu Deus, possamos caminhar até o final e nessa caminhada nós possamos ter a tua ajuda, porque não é fácil, que nós tenhamos o teu Santo Espírito habitando em nós, nos dando poder para viver e pregar este evangelho verdadeiro. E assim, meu Deus, possamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo e para tudo aquilo que ainda tem que acontecer neste mundo. Sabemos que o que virá não é fácil, inclusive pessoas e talvez podemos até estar incluídos nesse grupo de pessoas que perderam a sua vida por amor a Jesus. Aumenta a nossa fé, Pai, para que, se preciso for, possamos ter fé suficiente para dar a nossa vida por amor ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, fortalece a nossa fé cada dia, nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração e assim a nossa fé aumente mais e mais. A nossa confiança no Senhor e na tua palavra aumente cada dia mais. É no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. 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 Bem, meus amigos, eu acho que eu falei demais, passei bastante, eu acho da hora. Mas agradeço a todos vocês que ficaram, todas, né, que ficaram aí, Dona Rosa, Mirna, Juscelene, Eline, Liciene,